É difícil precisamente dizer quais elementos nas nossas produções resultam de um programa formulado conscientemente e quais derivam da estrutura da nossa imaginação. Perguntam-me frequentemente se certos efeitos medievais indicam uma volta intencional a raízes rituais. Não existe resposta. No estágio atual da nossa consciência artística, o problema mítico das raízes da situação humana elementar tem um significado definido. No entanto, isso não é produto de uma filosofia da arte, e sim da descoberta prática e do uso das regras do teatro. Ou seja, a priori as produções não surgem de postulados estéticos. Pelo contrário, como dizia Sartre, cada técnica conduz sua metafísica. Vários anos vacilei entre impulsos nascidos da prática e a aplicação de princípios teóricos, sem perceber a contradição. Meu amigo e colega Ludwig Flasen foi o primeiro a perceber essa confusão no meu trabalho. O material e as técnicas, surgindo espontaneamente durante a preparação da montagem e da verdadeira natureza do trabalho. Eram revelados e promissores, mas, na verdade, o que eu considerava resultado de suposições teóricas eram mais funções da minha personalidade do que do meu intelecto. Percebi a montagem levou a consciência ao invés de ser o produto da consciência. Desde 1960, tenho dado ênfase à metodologia. Através de experimentações práticas, procurei responder também as perguntas que me fiz no início. O que é teatro? O que é único no teatro? O que o teatro pode fazer que o cinema e a televisão não podem? Dois conceitos concretos cristalizaram-se: o teatro pobre e a representação como um ato transgressão. Eliminando gradualmente tudo que se mostrava supérfluo, percebemos que o teatro pode existir sem maquiagem, sem figurinos, aqueles figurinos especiais, e sem cenografia, sem uma área separada para representação, palco, sem iluminação, sem efeitos de som, etc. Mas ele não pode existir sem a relação da percepção direta, da comunhão ao vivo entre espectador e ator. Claro que essa é uma verdade teórica antiga, mas na prática, quando rigorosamente testada, elimina a maioria das nossas ideias habituais sobre o teatro. Ela desafia a noção do teatro como uma síntese de diferentes disciplinas criativas: literatura, escultura, pintura, arquitetura, iluminação
e atuação, sob a direção de um encenador. Esse teatro sintético é o teatro contemporâneo, que prontamente chamamos teatro rico. Rico em imperfeições. O teatro rico depende da cleptomania artística, assimilando de outras disciplinas, construindo espetáculos híbridicos, agrupamentos sem espinha dorsal ou integridade, mas mesmo assim apresentados como obras de artes orgânicas, multiplicando os elementos assimilados. O teatro rico tenta escapar dos impasses impostos pelo cinema e pela televisão. Já que o cinema e a televisão distinguem-se na área das funções mecânicas, montagem, deslocamento instantâneo de ambientações, etc. O teatro rico a eles se contrapõe com seu apelo abertamente compensatório do teatro total. A integração de mecanismos emprestados como as telas de projeção transformam o palco num espaço tecnicamente sofisticado, permitindo grande mobilidade e dinamismo. E se o palco ou o auditório fossem móveis, haveria possibilidade de constantes modificações de perspectivas. Tudo isso é falso. Independentemente do quanto o teatro se expande e explore seus recursos, mecanismo tecnologicamente permanecerá sempre inferior ao cinema e à televisão. Portanto, proponho a pobreza do teatro, ainda que nos conformemos com a planta de palco e auditório. Para cada montagem é projetado um novo espaço para os atores e espectadores. Isso permite uma variada infinita de arranjos espaciais entre ator e plateia. Os atores podem representar entre os espectadores, interagindo diretamente com a plateia e permitindo a ela um papel passivo no drama, como, por exemplo, nas nossas produções de Caim, de Byron, de Shakuntala, de Kalidasa. Os atores podem também construir estruturas entre os espectadores, incluindo-os na arquitetura da ação e submetendo-os à sensação de pressão, congestão e limitação do espaço, como em Acrópolis. Podem, talvez, atuar entre os espectadores e ignorá-los, olhando através deles. Os espectadores podem ficar separados dos atores. Por exemplo, por uma cerca alta acima da qual apareçam apenas suas cabeças, como fizeram em O Príncipe Constante de Calderon. Através dessa perspectiva radicalmente inclinada, eles desdenham dos atores como se olhassem animais em uma arena. Ou como estudantes de medicina assistindo uma operação. Essa visão de cima para baixo também dá à ação um sentido de transgressão moral. Ou a sala inteira é usada como um lugar concreto. A última ceia de Fausto. No refeitório do mosteiro, quando ele entretém os espectadores que são convidados para uma festa barroca e servidos em mesas enormes, oferecendo episódios de sua vida.
A eliminação da dicotomia entre palco e auditório não é importante. Isso simplesmente cria uma situação de laboratório, um espaço apropriado para investigação. A preocupação essencial é encontrar a perfeição relação entre ator e espectador. Para cada tipo de representação e condensação, essa decisão no arranjo espacial. Abrimos mão de efeitos de luz e isso revelou muitas possibilidades para o ator trabalhar, com recursos como focos estáticos e o uso deliberado de sombras e pontos iluminados, etc. É particularmente significativo que, uma vez que o espectador esteja colocado em uma área iluminada, ou que, em outras palavras, se torne visível, ele merece também se desempenhar um papel na representação. Também ficou evidente que, como figuras nos quadros de Eu Greco, os atores podem iluminar com sua técnica pessoal, tornando-se uma fonte de luz. Abandonamos a maquiagem, os narizes e barrigas falsas, tudo que o ator vestia nos camarins antes das apresentações. Achamos totalmente teatral. O ator se transforma de um tipo para outro, de personagem para personagem, de silhueta para silhueta, enquanto a plateia assiste de uma maneira pobre e usando apenas o próprio corpo e o talento. A comunicação da expressão facial fixa, usando os próprios músculos do ator e seus impulsos interiores, provoca o efeito de uma surpreendente transubstanciação teatral, enquanto a máscara ou a maquiagem artística são apenas truques. Também um figurino sem valor autônomo, existindo apenas em função de um determinado personagem, e suas atividades podem se transformar diante do público, contrastando com as funções do ator e etc. A eliminação de elementos plásticos que têm a vida própria, isto é, que representam algo independentemente das atividades do ator, o levou a criar os objetos mais elementares e óbvios. Com o uso controlado do gesto, o ator transforma o chão em mar, mesa em confessionário, e dar vida a um pedaço de ferro e etc. A eliminação da música, ao vivo ou gravada, não produzida pelos atores, permite que a própria representação se transforme em música, através da orquestração das vozes e dos ruídos produzidos pelos adereços. Sabemos que o texto em si não é teatro e que se torna teatro apenas pelo uso que os intérpretes fazem dele. Isto é, graças às entoações, à associação de sons, à musicalidade da língua, à aceitação da pobreza no teatro, desponjado de tudo que não é essencial a ele. Nos revelou não apenas sua espinha dorsal, mas também as profundas riquezas que estão na verdadeira natureza desta forma de arte. Por que nos preocupamos com a arte?
para cruzar as nossas fronteiras, ultrapassar nossas limitações, preencher nossos vazios. Nos preencher, isso não é uma condição, mas um processo através do qual o que é embaçado em nós, aos poucos fica transparente. Nesse embate com a verdade de cada um, no esforço para se desfazer da máscara da vida. O teatro, como poderosa percepção, sempre me pareceu um lugar de provocação. É capaz de desafiar a si mesmo e a plateia, violando estereótipos da visão do sentido e do julgamento. Da forma mais dissonante, porque ele se reflete na respiração, no corpo e nos impulsos interiores do organismo humano. Esses desafios aos tabus, essa transgressão causa o choque que arranca a máscara, permitindo que nos entreguemos, despimos a algo que é extremamente difícil de definir, mas que contém Eros e Cáritas. Trabalhando com o diretor, tenho sido tentado a usar situações arcaicas, santificadas pela tradição, situações que são tabus nos domínios da religião, da tradição. Senti necessidade de confrontar-me com esses valores. Eles fascinavam-me e enchiam-me de uma inquietação interior e, ao mesmo tempo, eu obedecia à tentação de blasfemar. Eu queria atacá-los, superá-los, ou melhor, confrontá-los. Com a minha própria experiência, é que determinada pela experiência coletiva do nosso tempo. Esse aspecto das nossas produções tem sido diretamente chamado choque com as raízes. A dialética do escárnio e da apoteose. Ou de religião expressa pela blasfêmia. Amor comunicado através do ódio. Logo que meu conhecimento prático se tornou consciente, e a experimentação desembocou em um método, fui compelido a dar uma nova olhada na relação da história do teatro com outros ramos no conhecimento, especialmente psicologia e antropologia cultural. Fiz uma revisão racional do problema do mito. Então vi claramente que mito foi tanto uma situação primitiva como um modelo complexo, com uma existência independente na psicologia dos grupos sociais, inspirando comportamentos e tendências desses grupos. O teatro, quando ainda era parte da religião, já era teatro. Liberava a energia espiritual da congregação ou tribo, incorporando e ao mesmo tempo profanando o mito, ou seja, transcendendo. Assim, o espectador renovou a conscientização da sua verdade pessoal na verdade do mito, e através do medo e do sentimento de sagrado, ele fez a cartaz. Não foi por acaso que a Idade Média produziu a ideia da paródia sacra. Porém, a situação atual é muito diferente. Como os agrupamentos sociais estão cada vez menos definidos pela religião, as formas míticas, tradicionais, estão diminuindo, desaparecendo e reencarnando. Os espectadores têm uma relação cada vez mais pessoal,
com o mito, com a verdade corporificada, ou modelo de grupo, e a crença se torna um assunto de convicção intelectual. Tornou-se, então, mais difícil identificar o tipo de choque necessário para acessar aquelas camadas psíquicas escondidas atrás da máscara de vida. Atualmente, identificação de grupos com mito, equação entre verdade pessoal ou individual versus verdade universal, é praticamente impossível. O que é possível? Primeiro, a confrontação ao invés da identificação com o mito. Em outras palavras, mesmo conservando nossas experiências pessoais, podemos tentar encarnar o mito para perceber a relatividade dos problemas, a situação, conexão com as raízes e a realidade dessas raízes. À luz da experiência contemporânea, se formas radicais e nos despirmos a ponto de tocar e expor aquelas camadas extraordinariamente íntimas. As máscaras da vida rompem-se e caem. Em segundo lugar, mesmo com a perca do céu comum da crença e a daquela fronteira impenetrável, a perceptibilidade do organismo humano permanece apenas o mito. Encarnando na realidade do ator, no seu organismo vivo. Pode funcionar como um tabu. A violação deste organismo vivo, a exposição levada às últimas consequências, transporta-nos a uma situação mítica concreta, uma experiência de verdade humana. Mas uma verdade, as fontes racionais de nossa terminologia não podem ser citadas precisamente muitas vezes. Quando falo da crueldade, perguntam-me sobre Antoine. Embora as suas formulações tenham sido baseadas em premissas diferentes e tomando um ao outro, Antoine foi um visionário extraordinário, mas seus escritos têm pouco significado metodológico, porque não são produto de longas investigações práticas. São profecias assustadoras, não um programa. Quando falo sobre raízes ou alma mítica, perguntam-me sobre Nietzsche. Se mencionar a imaginação de grupo, surge Durkheim. Se uso o termo arquétipo, Jung. Mas as minhas formulações não vêm de disciplinas humanísticas, embora eu as utilize em análise. Quando falo da expressão dos signos do ator, perguntam-me sobre o teatro oriental, particularmente do teatro chinês clássico, principalmente quando sabem que estudei lá. Mas como um alfabeto, os signos hieróglifos do teatro oriental são inflexíveis, ao passo que os signos que usamos são o esqueleto da ação humana, a cristalização de um papel, a articulação de uma psicofisiologia particular do ator. Não reivindico que tudo o que fazemos seja
inteiramente novo. Estamos sujeitos a consciente ou inconscientemente a sofrer influências, tradições da ciência, da arte e até mesmo das superstições e prevenções peculiares. A civilização que nos moldou, assim como respiramos o ar do continente em que nascemos. Tudo isso influencia nosso trabalho, embora às vezes a gente negue. Mesmo quando chegamos em certas fórmulas teóricas e comparamos as nossas ideias com aquelas de todos que nos antecederam e que já mencionei, somos forçados a elaborar certas correções retroativas. Essas correções nos permitem ver mais claramente as possibilidades abertas à nossa frente. Quando desconfrontamos a tradição geral da grande reforma do teatro de Stanislavski, até do Lin, de Meyerhold, de Antoine, nos damos conta de que não começamos do zero e de que estamos atuando em uma atmosfera especial. Já definida quando nossas pesquisas revelam e confirmam insights ou flashes de imitação, intuição de outras pessoas. Aceitamos com humildade, percebemos que o teatro tem certas leis objetivas e que a satisfação está vinculada à obediência dessas leis. Ou, como dizia Thomas Mann, há uma espécie de obediência superior, a qual concedemos nossa digna atenção. Tenho uma posição de liderança peculiar no teatro, que dirijo, não sou simplesmente o diretor, o produtor, o instrutor espiritual. Em primeiro lugar, a minha relação com o trabalho não é didática, nem de mão única. Se minhas sugestões se refletem nas composições espaciais do nosso arquiteto Guralski, é preciso entender que a minha visão foi formada durante anos de trabalho em colaboração com ele. Existe algo incomparavelmente íntimo e produtivo no trabalho com o ator, que confia em mim. É preciso que ele seja atento, confiante e livre, já que nosso trabalho consiste em explorar ao máximo suas possibilidades. O seu crescimento é monitorado por observação, admiração e desejo de ajudar. O meu crescimento é projetado nele, ou melhor, encontra-se nele, e o nosso crescimento comum se torna uma revelação. Não se trata de dar instruções a um aluno, e sim de abrir-se completamente a outra pessoa, com a qual se torna possível o fenômeno do nascimento compartilhado ou duplo. O ator renasce, não só como ator, mas como ser humano, e com ele renasço também. Essa é uma forma tosca de expressar a ideia, mas o que se atinge é uma total aceitação de um ser humano por outro.